Olá, pessoal! Como vocês vão? Tudo bem? Eu me chamo Alexandre Furlan Brás, eu tenho 37 anos, estamos começando aqui o podcast Never Give Up. Esse podcast sempre foi um sonho meu, eu já entrevistei muitas pessoas em outros podcasts, em outros programas, mas sempre quis ter o meu, porque eu sempre quis ter a liberdade de chamar quem eu queria de verdade, né, que acrescentasse para o programa. E o objetivo aqui é muito focado no empreendedorismo. Então, eu sou empreendedor há mais de 16 anos, fundei uma empresa aos 20 anos, passou por todas as suas fases, até ser vendida por uma multinacional brasileira. Nesse período, conquistei muita coisa, muitos clientes, né, muito crescimento, liderei muitas equipes. E uma coisa, acho que todo empreendedor passa, são os perrengues da vida, né? São os pontos de inflexão, são aqueles momentos que você pensa em desistir, mas aí você continua. Muitos momentos de vitória também. Então, esse programa ele vai ser para isso, né? Chamar pessoas que têm bagagem aqui para compartilhar desafios, vitórias, erros, né, que quem está aí nos assistindo aprenda realmente, possa encurtar o teu caminho, né, possa encurtar de maneira na sua história problemas, né, que você esteja passando. Então esse é o objetivo do nosso podcast, né, que está iniciando hoje. Vai ser um prazer aí dividir esses momentos com vocês, com muitas pessoas especiais que eu vou chamar. E para começar aqui, né, nosso podcast, trouxe uma pessoa muito especial, Ricardo Rolo Duarte, meu amigo, companheiro, advogado e palmeirense fanático, né? Então, é um prazer estar aqui com você, Rick. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui contigo, Ale. Show. Rick, conta aí, primeira coisa, né, um pouco da tua história, né, pessoal? Você tem uma história muito bacana, veio do interior, construiu aí sua carreira. Conta aí, basicamente, aí quando... Alguma coisa? Opa. Conta aí pra gente, por favor, um pouquinho da sua história até essa transição aí, né, que eu acho que tem muita gente que faz, né? Vem estudar na capital, né, vem com aquele receio gigante, né, de deixar a família lá no interior, mas porque quer construir uma vida, né, quer construir um trabalho legal. E hoje você, aí um advogado de sucesso, queria que você compartilhasse com a galera essa sua história. Será um prazer. Bom, eu sou advogado, tenho 45 anos. Hoje em dia milito aí na área do direito civil empresarial, família e sucessões. Há mais de 20 anos já. Eu vim muito jovem para São Paulo. Vim com 17 anos, saí do interior de São Paulo. Minha família mora lá, minha mãe mora lá até hoje. Meu pai faleceu há alguns anos e sempre foi um sonho deles. Eu tenho mais 3 irmãos, né? 3 irmãos homens. Sempre foi um sonho dos meus pais que a gente saísse da cidade do interior e que a gente ganhasse o mundo, tentasse ganhar o mundo, né? E meus irmãos saíram na frente, são mais velhos, saíram primeiro. E eu fiquei em Tupã até terminar o 3º colegial. E meio que já era certo que o caminho não era ficar na casa dos pais. Meu pai sempre falou, olha, fizer 18 anos, vai estudar, vai sair da cidade aqui do interior, vai ganhar a tua vida, vai se virar, né? Vai crescer. É a Tupã do Tupanzinho? É a Tupã do Tupanzinho, exatamente. O Tupanzinho é de Parnaso, que é um distrito de Tupã, corintiano roxo, né? Foi vereador lá da cidade recentemente, não sei se ainda é, mas foi vereador. Foi técnico do Tupã Futebol Clube, o Tupanzinho, para quem é corintiano aí saber. E com isso eu saí da cidade pequena, vim estudar aqui aos 17 anos, fiz um ano de cursinho, a cidade muito grande, não conhecia nada, imagina, isso em meados da década de 90.
não conhecia metrô, não conhecia shopping direito, enfim. Vim numa perspectiva de estudar e ralei bastante naquele ano no cursinho. Acabei entrando na faculdade e a partir daí arrumando um estágio de cara, até porque eu precisava me manter aqui na cidade. Entrou direto ou deu uns aninhos aí para entrar na facu? Como foi? Não, fiz um ano de cursinho aqui, né? Vim para São Paulo para fazer um ano de cursinho. E nesse ano de cursinho passei em algumas faculdades, acabei optando pela PUC, na época, né? Fiz a PUC São Paulo. E assim que ingressei na faculdade, ingressei no período da manhã, já fiz a transferência para o período noturno, consegui um estágio, que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque a teoria acho que tem sempre que estar alinhada à prática. Foi uma escola para mim, o estágio, muito importante. Lógico, não descuidei nunca da faculdade, sempre estudei muito, mas o meu estudo era, sobretudo, dentro do estágio. Eu estudava para fazer as questões jurídicas ali na prática e acabava estudando já as matérias que eu precisava performar na faculdade. Então foi muito importante. Tanto é que assim que eu concluí o curso, eu passei na OAB, passei direto. Na época, até muito se falava lá dentro... Que não é fácil, né? Passar direto, né? Não, e parece que hoje em dia tem sido cada vez mais difícil, mas isso pode estar ligado também a uma perda de ensino que a gente tem importante no país, né? É uma questão educacional. Acho que durante os anos aí o ensino deu uma boa decaída, infelizmente. E na época eu passei direto, até brincava com alguns amigos. Ah, mas você não vai estudar para a OAB? Você não vai fazer cursinho? E eu falava, olha, eu fiz estágio durante os 5 anos da faculdade. Estudei diariamente para resolver as questões que os escritórios me propunham. E, portanto, eu acho que eu já estudei os 5 anos, não tem mais o que fazer. Ou eu bem consegui me formar na faculdade e ter uma aprendizagem prática também, ou isso tudo talvez não tenha valido de nada. E encarei, eu sempre boto alguns desafios assim para mim, e esse foi um deles. E fui para a OAB, passei, graças a Deus passei direto. Eu já estava efetivado, à época eu já estava efetivado num escritório boutique aqui em São Paulo. Já estava efetivado, já me tornaria advogado do quadro de advogados do escritório, naturalmente. E por lá permaneci durante 3 anos nesse escritório, mais 2 de estágio. Fiquei 5 anos lá, foi um escritório muito importante para a minha formação técnico-jurídica. E quando eu saí de lá, foi num dia 15 de dezembro, não me esqueço. Falei, bom, agora eu vou tentar tirar o resto do ano para colocar a cabeça em ordem, para pensar um pouquinho mais nas questões. Aí quantos anos você já tinha? Eu tinha, na época, 27 anos. E aí, um cliente do escritório me procurou na época, ficou descontente com o fato de eu ter saído, até porque lá dentro eu cuidava das ações dele e tudo mais há bastante tempo. E eu falei que não, que eu tinha saído, que os casos deles estavam muito bem cuidados dentro do escritório, que eu tinha total confiança em todos no escritório e que era para ele manter a confiança e tudo mais. E ele não aceitou de jeito nenhum, quis me mandar esse caso. E na época eu liguei para o sócio do escritório que eu tinha acabado de sair, e dizendo que isso estava acontecendo, que o cliente tinha me ligado e etc., que eu estava recusando, disse que os casos dele estavam muito bem tocados lá dentro. E aí esse sócio, que é meu amigo até hoje, meu amigo querido, falou assim, Ricardo, ele já me ligou aqui e disse que ou ele manda para você o caso, ou ele vai tirar todos os casos do escritório. Então assim, aceita, porque eu prefiro que vá para você esse caso. E aí eu liguei para o cliente e falei, então eu vou aceitar esse caso, com a condição de você manter todos os outros no meu antigo escritório. E aí aceitei esse caso, fiz uma defesa e saí de férias. O judiciário entrava em recesso, né? Isso foi no dia 15 de dezembro, entrava em recesso ali por volta do dia 20 de dezembro,
eu fiz a defesa e fui viajar. Fui espairecer um pouco. Quando eu voltei, tinha mais 3, 4 processos na minha casa. Eu estava sem escritório ainda, não sabia o que eu ia fazer. E liguei para o cliente e ele falou assim, não, o combinado foi que os novos são para você e os antigos ficam no antigo escritório. E aí eu acabei pegando, liguei para o sócio do escritório e falou assim, não, toca aí, porque senão ele vai tirar tudo daqui. E aí eu fui fazendo, e na hora que eu percebi, eu estava montando o meu próprio escritório. Isso em 2007, eu tinha 27 anos. Ô, Rick, volta um pouco aqui na história, porque tem muita gente que deve ter essa mesma questão de chegar numa cidade grande. Né? Por exemplo, Tupã tem quantos habitantes? 80 mil habitantes. Na época devia ser menor. Um pouco menor, porque a cidade cresce pouco, né? Então, por volta de 80 mil habitantes na época. Qual é o perrengue na prática quando você chegou? Que foi ali o primeiro perrengue de vir para uma cidade zona dessa? Perrengue total, né? Total, assim, porque eu saí com uma mochila nas costas e uma passagem comprada de ônibus, né? Então, cheguei aqui na rodoviária do Tietê. Me lembro perfeitamente, com 2 mochilas, uma nas costas e outra na mão. Com algumas roupas, alguns livros. Era ano de cursinho, eu já tinha comprado alguns livros preparatórios para vestibular, enfim, algumas obras. E cheguei aqui para procurar onde morar, inclusive. Não vim com os meus pais, vamos ver onde você vai morar. Não, não foi assim. Tinha Google na época? Era o começo, né, do Google, mas Airbnb não tinha. Não tinha. E aí eu fui, primeiro me matriculei no cursinho, eu fiz o Ângulo Tamandaré, fiz 1 ano de Ângulo Tamandaré, ali na Liberdade. Eu lembro que primeiro eu fui lá, fiz uma prova, consegui uma bolsa parcial, e me matriculei. E dali eu falei assim, bom, e agora, onde eu fico? E aí eu comecei a procurar pensões por ali, pensões de estudante. E, lógico, fazendo o cálculo na minha cabeça do combinado com meu pai. Meu pai falou, você vai e eu tenho X para te ajudar com a mensalidade do cursinho e Y para te ajudar a te manter na pensão e, enfim, tua alimentação e etc. Aí eu me lembro que eu fui logo numa pensão em frente ao Ângulo Tamandaré. Era bem em frente. Falava, opa, essa pensão aqui é boa. Em frente, tranquilo, né? Acordo, vou pro cursinho, volto. Não dava, o valor não dava. Aí eu fui descendo. Até que eu achei uma pensão lá, fiquei, fiz inúmeros amigos nessa pensão. Foi uma época importantíssima da minha vida, de crescimento, né? A gente sozinho ali batalhando. Eu lembro que eu falava com meu pai e com a minha mãe pelo orelhão. Não tinha telefone na pensão. A gente pegava a moedinha e ligava do orelhão. Às vezes caía a ligação, você não tinha mais moeda. Mas assim, o começo foi aquela sensação de alegria e tudo mais. Quando bateu aquilo lá, puta, ligar pro meu pai e falar, caramba, eu acho que quero voltar. Aquele dia seu triste que você pensou em voltar, aquela primeira vez, a saudade. Eu nunca pensei em voltar. Não? Nunca. Se eu falar isso, eu tô mentindo. Eu nunca pensei em voltar. Eu posso até te dizer quando eu pensei em voltar, que foi recente, e aí é uma outra história, mas eu nunca pensei em voltar. Eu saí focado que era esse o caminho e que eu não desistiria. Eu jamais falei ao telefone, tanto para o meu pai quanto para minha mãe, que eu estava em alguma dificuldade aqui em São Paulo. Jamais. Sempre ligava, meu pai perguntava como é que tá aí. Eu já falava, tá ótimo, tá tudo bem. Apesar de não estar, a conversa era outra com ele no telefone. E você tá estudando? Tô estudando, tô focado, é isso que eu quero, vou passar, vou ficar. Nunca teve essa história de arrependimento, de ter saído. Saudade, sim, né? Mas saudade é uma coisa, arrependimento é outra. Nunca me arrependi
Qual foi a situação que seu pai ligou assim e falou: ô filhão, tá tudo bem? Você tava passando por uma situação bem complicada. Você falou: não, tá tudo bem, pai. Mas o mundo tava caindo. Houve várias. Isso aí, ao longo do tempo, várias. Se a gente for pegar essa época aí do cursinho, muitas vezes o dinheiro tinha acabado há alguns bons dias e eu falava que estava tudo bem, que estava tudo certo, que ele não se preocupasse e etc. Mas fiz bons amigos também. Eu lembro que no caminho do cursinho tinha um boteco mesmo, um boteco que o pessoal tomava café da manhã e etc. E chamava Bar do Seu Duarte. E o meu sobrenome é Duarte, né? E uma ou duas vezes eu sentei ali indo pro cursinho e para tomar um café preto antes de ir pro cursinho, e contei pro seu Duarte um dia que meu sobrenome era Duarte. Ele, a partir de então, começou a me chamar de primo. Ô primo. E às vezes eu passava indo pro cursinho ou voltando pra pensão, ele falava: ô primo, vem aqui. Aí eu sentava para bater papo com ele. E ele sabia que o dinheiro era curto, né? Ele sabia, ele percebeu e etc. E aí ele começou a não me cobrar. Ele, primo, senta aí. Não, vamos... Ih, seu Duarte, hoje, final de semana eu tô sem... Não, senta aqui, primo, nós somos primo. Então, assim, foi um cara que me ajudou muito. Nunca vou poder esquecer dessa história do seu Duarte. Depois eu voltei lá, depois de formado. Fui várias vezes durante a faculdade, mas depois de formado tive a oportunidade de voltar no bar dele e, inclusive, tentar pagar tudo que ele tinha me proporcionado. E eu falava para ele que era fiado, que um dia eu voltava. E ele não deixou em absoluto eu pagar nada. Enfim. Ô Rick, hoje você é pai de 3 crianças maravilhosas e você imaginava que você ia ter 3 filhos quando chegou aqui em São Paulo? Não imaginava. De fato, sou pai de 3 filhos maravilhosos, 3 palmeirenses lindos. O Cadu já com 17 anos, aí se encaminhando, diz que quer prestar direito, embora eu não tenha feito nenhum incentivo nesse sentido. Diz que quer prestar direito. Já passou no Mackenzie agora, no meio do ano, mas ele não concluiu o terceiro colegial. E tem a Cecília com 15 anos e o João Felipe com 7 anos. Não imaginava que eu teria 3 filhos, não. Ainda mais 3 filhos lindos, extremamente inteligentes, que me dão os trabalhos corriqueiros, mas nada além da conta. Ter filho o primeiro, principalmente, te desesperou ou te colocou pra frente? Não, me colocou absolutamente pra frente. É lógico que você passou por isso recentemente, né? Você tem o Bento lindo que vai fazer 1 ano. Eu acho que filho motiva os pais, sabe? Sempre é uma força motor. Lógico, na hora que você sabe, você sempre tem aquele friozinho na barriga, né? O homem tem o friozinho na barriga. Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir prover? Tô começando a carreira, será que as coisas vão dar certo? Vem um monte de dúvidas na tua cabeça. Mas isso te coloca para frente, nunca para trás. Eu acho que te faz crescer, te faz buscar ser uma pessoa melhor, até porque você se torna espelho para as tuas crias. Você tem que se tornar um homem melhor para ser espelho para as crianças. Eles vão se basear até a adolescência no pai e na mãe, né? É o espelho. Seu pai era empreendedor? Não, meu pai não era empreendedor, meu pai era dentista, cirurgião dentista autônomo, e clinicou durante mais de 50 anos, quase 60 anos, apaixonado pelo que ele fazia. Fez alguns projetos na cidade, projetos sociais, para tratamento de crianças, fez umas coisas muito bacanas. Meu pai ajudou a levar faculdades para Tupã, isso na década de 70. Meu pai era muito ligado no aspecto social, muito ligado. E ele quando você tinha esse pensamento, né, de não desistir, né, que nem falar para ele e tudo mais,
ele era um cara que você trouxe essa bagagem dele, ele normalmente trazia isso para vocês, né, de não desistir, de continuar, de como que era isso, se você tirou essa base dele, assim, de resistência, resiliência? Eu acho que sim, com certeza, né? Tanto dele quanto da minha mãe. É o que eu te falo. Eu acho que os filhos se espelham muito nos pais, né? Mas meu pai era um cara de... Ele falava pouco. Meu pai sempre falou pouco e ele era um cara de atitudes. Então, eu sempre fui de notar as atitudes dele. Ele não me dava uma mensagem falada. Ele dava em gestos, que é uma coisa diferente, mas eu sempre olhava os gestos do meu pai, o que ele fazia. Ele não me dava profundas explicações de vida ou profundas motivações. Ele me dava isso através dos gestos. E você lembra alguma frase inspiradora dele? Uma frase inspiradora? Preciso pensar, até porque ele era de poucas palavras, assim, mas meu pai era um sujeito muito resiliente, muito batalhador, de acordar muito cedo para trabalhar, sempre alinhado, impecável. Ele trabalhava de branco, né? Hoje em dia mudou um pouco. A odontologia começou a permitir mais cores, mas naquela época era muito clássico, assim, sapato branco, camisa branca, calça branca, sempre perfeitamente alinhado, extremamente solícito a todos. Todo mundo na cidade conhecia o meu pai. Minha mãe, da mesma forma, sempre acordou muito cedo, mulher batalhadora. Minha mãe foi professora durante muitos anos de português, de língua portuguesa, literatura. Eu cheguei a ter aula com ela, o que foi também um grandíssimo aprendizado, ter aula com a própria mãe, até porque eu me cobrava muito de bem nas matérias dela, e que bem que ia, porque a língua portuguesa me ajudou muito depois no direito, me ajuda até hoje. Qual a principal diferença que você vê? A gente aqui vai falar muito sobre empreendedorismo, né? E você é um cara empreendedor, né? O cara tem teu escritório. O que você vê a principal diferença e o que te deu de liberdade a mais ou não sei o que, em ter o seu próprio escritório do que trabalhar no escritório, CLT e tudo mais? Eu acho que quando a gente trilha o nosso próprio caminho, como eu tenho o escritório, isso me traz certos benefícios que eu noto, sim. E, aliás, talvez fosse um dos objetivos de ter uma flexibilidade de horário das coisas. Como você bem disse, eu tenho 3 filhos e eu me dedico também bastante a eles. Mas isso não significa que eu não me dedique o tanto quanto ao escritório. Me dedico, mas nos horários que eu posso e quero performar. Então, assim, nada me impede de trabalhar de madrugada, nada me impede de, também no meio da tarde, se tiver que fazer alguma coisa em relação às crianças e eu não tiver nenhuma reunião marcada, poder fazer, poder levar na escola, poder ajudar em relação a isso. Então, assim, né, essa flexibilidade é importante, ao passo que se você está dentro de uma outra estrutura, se você é empregado ou tem alguma espécie de subordinação, essa liberdade é um pouco tolhida, né? E, por coincidência, eu montei o escritório poucos meses antes de ter o meu primeiro filho, o Cadu, o que me proporcionou, assim... Viu ele crescer? Eu vi os 3 crescerem, né? Aliás, estou vendo eles crescerem, participando ativamente. Durante o dia, se precisa levar ao médico, ajudo a levar. Se precisa buscar na escola, ajudo. Sabe, a Juliana, minha atual esposa, em relação ao João, ela tem uma agenda ali completa com ele. Ela gosta. Mas, obviamente, que ela sabe que ela tem uma retaguarda, que eu também posso ajudar, que eu posso ir buscar, coisa que se tivesse num outro tipo de estrutura, se eu não fosse dono do meu próprio negócio, possivelmente não aconteceria. E aqui 2 pautas, né, super importantes, que
quando a gente fala em propósito, às vezes as pessoas acham que trabalhar com propósito é trabalhar numa ONG, trabalhar numa associação, né? E eu entendo e tenho uma visão muito clara que qualquer pessoa, em qualquer trabalho, consegue trabalhar com propósito, né? Desde que ela entenda, né, o propósito dela, por que ela atuando como médico, advogado, engenheiro, entenda o final da questão. Para você, qual que é o propósito do trabalho ali como advogado? O que você vê no final de, sei lá, de uma ação, de qualquer coisa que te esquenta o coração? Você fala, meu, caramba, eu gosto de continuar atuando nisso por causa disso. Vou usar uma frase que eu uso muito na minha área, no direito. O direito, ele pode ser um instrumento de pacificação também. Ele também pode ser um instrumento de pacificação. Legal. E eu falo isso para muitos clientes, né? Alguns casos surgem como um litígio, outros já surgem como uma mediação, ou pode ser um contrato, ou pode ser uma operação, mas o direito é, sobretudo, um instrumento de pacificação, se bem utilizado. Então, inúmeras vezes eu consigo resolver conflitos ou até litígios através de uma boa estratégia, visando, sobretudo, uma pacificação. Quando o cliente resolve o problema e resolve bem feito, isso traz paz. E o direito é um instrumento de pacificação social. É sim. Então, quando eu vejo paz, vejo que aquela questão não é mais um problema, que ela foi bem resolvida e que aquilo trouxe paz ao cliente, eu sinto que eu cumpri o meu objetivo. Seu propósito. Seu propósito, Esse é o meu ali... propósito. É o meu propósito. Utilizar o direito como um meio de pacificação também. Legal, legal. Isso eu acho que responde bastante coisa, né, do que a gente vai trazer ao longo, né, aqui do nosso podcast, que as pessoas realmente acharem, né, esse propósito, que não é fácil, né, não é fácil de a pessoa conectar uma coisa com a outra, né. Às vezes ela, como muitos casos aí, até, né, o Cazé, né, que agora tá bombando aí, né, em todo lugar, mas como ele começou, do jeito que ele une uma coisa com outra que ele realmente gosta e sabe fazer bem, né, e o que o mundo precisa, né, então ele no momento descobriu ali uma brecha, né, que o mercado precisava, ele era bom naquilo, né, e o resultado aí é o sucesso, né, então isso que vejo muito com um propósito, né, que é o famoso Ikigai, né, um método, né, uma referência japonesa em você achar ali isso que você é realmente bom, né, o que as pessoas veem que você é bom, o que o mercado precisa, junta ali uma paixão com a outra e faz você ter sucesso. Normalmente, quando é ao contrário, normalmente não dá certo, né? Se a pessoa simplesmente ela vai fazer a faculdade de Direito, ela vai entrar no escritório ou qualquer, né, coisa, mas ela não entender o objetivo final do negócio, não faz sentido. E sempre vai rolar essa pergunta, né, pelo o nome do nosso podcast, Never Give Up, né, nunca desista. Me fala um momento, né, aqui, que você, cara, pensou em desistir e, puta, alguma coisa te fez continuar e, cara, isso te deu o impulso ali na frente. Você fala, cara, se eu tivesse desistido nessa hora, não estaria aqui. Em termos profissionais? No que for, cara. Em termos profissionais, pode ser até não profissional, pra gente mudar um pouco, não deve ser profissional. É que, sem ser em termos profissionais, não me ocorre agora. Como a gente está muito tratando de questões profissionais, de empreendedorismo. Teve um momento que eu tinha um escritório. Nessa época eu tenho um irmão que é advogado também. E era meu sócio à época. E a gente começou a ter visões diferentes dentro do escritório. E era um momento conturbado. Eu estava passando
por um divórcio à época, e eu resolvi sair da sociedade, dissolver a sociedade com ele, e sem litígio, sem discussão. E a forma mais simples que eu encontrei na minha cabeça foi deixar a estrutura montada à época para ele, né? E ao mesmo tempo eu estava me divorciando, eu já estava fora daquilo que foi minha casa no passado. E ali foi um momento de virada de chave na minha vida, porque envolvia tanto o aspecto pessoal quanto o aspecto profissional. Portanto, eu estava recomeçando. E eu já tinha os 2 filhos mais velhos. Ali, recomeçar foi uma virada de chave. Não pensei nunca em desistir, mas pensei em fazer mudanças. Pensei em algumas coisas diferentes. Mudar de setor, Mudar de setor. De alguma maneira, cheguei a pensar se não era o momento de eu voltar por interior. Mas pensei só. Não levei nenhuma dessas ideias a cabo. E logo a conclusão me veio clara de que eu deveria recomeçar aqui em São Paulo mesmo, montar um outro escritório, começar do zero nessa questão, no aspecto pessoal, cuidar das crianças, tocar a vida em frente, né? E tudo acabou se encaminhando. Eu montei um outro escritório, eu conheci minha atual esposa daí um tempo, porque eu me apaixonei, que logo transformou aquela unidade familiar que eu tinha com o Cadu e com a Cecília numa grande família. Veio para somar, sempre tratou as crianças como filhos. Logo nós tivemos o João Felipe, que foi a cerejinha do bolo, né? O nosso chaveirinho, que nossa, não preciso... É difícil até falar, porque o João assim, é um menino extremamente cativante, né? E o João é o ponto de união entre todos, assim, né? Entre o Cadu, a Ceci, eu, a Juliana. O Cadu joga a bola muito bem, né? O Cadu joga a bola muito bem. Qual que é a mensagem que você passa que no setor do esporte tem muito isso, né? Pois é. Desistir, não desistir. Qual que é a mensagem que você passa ali, passou naquelas horas que ele estava aprendendo a jogar bola ali, que perdia? Eu acho que o esporte em si, a gente está falando do futebol, mas o esporte em si é uma escola, né? De vida. Sempre foi. E o Cadu joga bola desde pequenininho e eu sempre achei que o esporte te socializa, ele traz inúmeros benefícios. Mas o Cadu sempre foi muito bom de bola, desde os 5 anos, e a gente veio numa escalada aí grande dele passar por vários times, ganhar competições, para chegar ao ponto dele querer se profissionalizar. Infelizmente, essa questão da profissionalização aqui no país não conta com bons investimentos, os clubes não estão muito preparados para a questão de base. Lógico, não estou falando dos grandes clubes, mas esses são poucos, esses são minoria num país continental como o nosso. A maioria são de pequenos clubes, profissionais sim, mas menores. Já é difícil, já enfrenta uma grande dificuldade para o time profissional, imagina para a categoria de base. E aí, com isso, nós passamos por essa escola, porque eu passei junto com ele. Ao levá-lo em tudo isso e tentar depreender o que acontecia nesses clubes, como é que era a seleção dos atletas, se era justa, se era injusta, se tinha meritocracia, se não tinha. Acho que mesmo com todo esse dinheiro hoje que rola no futebol, né? A gente viu agora, tá até no próprio Mundial agora, né? Quanto dinheiro envolve no futebol, vendas de jogadores e tudo mais. Tá mais difícil ou tá mais fácil do que sei lá, 20 anos atrás? Então, mas é que, por exemplo, quando você pega esse exemplo, que é um exemplo macro, pega a Copa do Mundo, o Mundial de Clubes, né?
e é o macro, lá estão os melhores times do mundo, né? Aqueles que com investimento, com infraestrutura, com investimento na categoria de base, compra de jogadores, poderio econômico. Aquilo é o macro, mas aquilo não é a realidade dos clubes brasileiros. Aquilo é a realidade de alguns poucos clubes do Brasil que conseguem chegar, né? Até lá. A grande maioria não tem investimento nem no time profissional, muito menos na categoria de base. Então, assim, os critérios de seleção desses esportistas, não existe uma estratégia, não existe um preparo. É meio aleatório. Né? Ou tem sempre aquele que já tem um empresário. Se você não tem um empresário é mais difícil. Mas por que mais difícil? Se você passa pela mesma peneira no futebol. Porque tem algumas coisas que não são profissionais ainda dentro do esporte no Brasil. A gente está falando do futebol, mas a gente pode falar de todos os esportes. Você acha que a internet melhorou ou piorou, assim, de alguma maneira, o cara que quer jogar futebol? Tem mais disposição? Acho que ajuda em alguma coisa? Eu acho que ajuda. Eu acho até que ajuda. A internet ajuda. O fato de ter mais exposição pode ajudar, sim, a uma divulgação. Hoje em dia a gente tem meios, a gente anda com o celular na mão, né? Então você consegue gravar jogos do teu filho, levar isso para o clube, para ele já fazer uma peneira pelo próprio vídeo que você gravou. Parece que tem alguma habilidade, tem alguma técnica, mas precisa ver no campo, obviamente. Então, sim, ajuda em alguns aspectos, facilita. Imagina, hoje em dia, uma criança esportista que esteja do outro lado do país, ela consegue mandar um vídeo para o Palmeiras. Sim. E se o Palmeiras tiver um mínimo de interesse, vai vir aqui fazer um teste, concorda? Mais rápido e mais rápido. Ao passo que essa criança estando lá, sem essa questão tecnológica, como que viria fazer um teste no Palmeiras? Possivelmente não viria nunca. Tem um grande amigo meu, né, que eu lembro, assim, ele estava há muitos anos tentando, né, futebol, tinha até uma certa entrada ali em um time, mas ele contava que era muito duro, né? A gente está falando sobre never give up, né, nunca desistir. Ele até tentou bastante, né, mas eu lembro de um dia que ele ligou pra gente, ele tava dormindo embaixo do lugar que a galera da arquibancada. Numa cidade X aí, a gente na balada falando com ele falou, quer saber? Foi embora. E aí foi mais um que desistiu, né? Imagina a quantidade de gente no esporte que não desiste, né? Pois é, com certeza. Com certeza. Rick, o que você considera aí que foi, após esses anos aí, né, de ter vindo do interior pra cá e tal, o que você considera o teu auge aí? O que foi teu ponto? Aí você falou, cheguei. Aí, olha, eu poderia te citar questões profissionais e etc., mas acho que não é isso. Eu acho que o cheguei é ter construído uma linda família, é ter uma estrutura. Hoje em dia eu tenho uma linda família, eu vivo dela e vivo para ela. E isso me motiva nos outros campos. Naturalmente. Naturalmente. É impressionante, né? Filho é algo realmente incrível, né? Como te coloca ali, né, pra frente. Exato. Você quer ser melhor todo dia, não só por você, que é importante, a gente também tem que se colocar no nosso devido papel, é importante em aspecto pessoal, mas a gente também se coloca pelo outro. E o outro é a família, né? Então, se o eu e a família estão bem, é uma equação que sempre vai te impulsionar para frente. E o mercado de advogados de direito tá aumentando, diminuindo? O que? Imagino que exponencialmente tá aumentando, mas agora com essa nova onda aí tecnológica de IA, os escritórios vão precisar modificar um pouco as suas estruturas, o mundo é cada vez mais digital, os tribunais são digitais,
a velocidade de intimação, citação por outros meios tecnológicos. Então, assim, o advogado hoje em dia está precisando olhar para dentro de casa e se adaptar a um mercado futuro que chegou já. Você acha que o cara ali o estudante, né? Agora, você acha que vai ser melhor para ele passar na OAB? Vai ser mais fácil, mais difícil? O que vai ter de desafio ou oportunidade para esse cara que está assistindo a gente, que está entrando agora, finalizando a faculdade, entrando no mercado de trabalho? Eu acho que o desafio é grande, mas é uma nova geração hoje em dia, né? Já nascida nessa cultura tecnológica, então isso para eles é mais rápido. Essa intelecção toda faz parte, é uma simbiose, já faz parte da vida deles, né? Assim, não vejo uma dificuldade para as novas gerações. Os mais velhos estão tendo que fazer uma adaptação, né? Agora, para os mais novos, eu acho que olhando para o direito, estudando os clássicos, a teoria e etc., a legislação, mas também sabendo profundamente tecnologia, isso vai ser muito importante daqui para frente. Mas você acha que, de alguma maneira, pode impactar na qualidade, né, que eu imagino, né, não fiz faculdade de Direito, mas eu imagino que você tem que ler muito, né, tem que escrever muito e tudo mais, né? Hoje em dia, isso facilita de uma tal maneira. Você acha que pode criar piores profissionais nesse sentido ou não? Ou o cara para sair de Direito vai ter que ler mesmo pra cacete? Eu acho que assim, piores profissionais, grandes profissionais, isso já existe desde sempre, né? Isso é uma questão muito mais do ser humano em si do que da própria tecnologia. O ser humano é pior, esse aqui é pior, o outro é melhor. Isso é do ser humano, não da tecnologia. Lógico, se você for pensar em escala, pode acontecer. Mas eu continuo acreditando que a tecnologia é uma ferramenta. Ela vai sempre depender do ser humano para manuseá-la, para desenvolvê-la. E o toque final é, sim, a inteligência do advogado usando a ferramenta a seu favor. Isso eu não tenho dúvida. Agora, aquele que não tem esse pensamento e usa a ferramenta por usar, sem uma bagagem por trás, sem uma estratégia, sem anos de experiência, talvez isso caia num lugar comum. Mas talvez esse profissional não tenha um tempo curto de duração, porque o próprio mercado vai enxergar aqueles que não conseguem performar. Além da pandemia, que obviamente eu sei que mudou muito o seu mercado, mas quais outros momentos que você fala assim, que teve uma virada de chave assim, no mercado do direito? Esse da pandemia é um deles, né? Mudou muito a cultura. Melhorou, piorou? Eu acho que em tudo dá para se enxergar prós e contras, né? Foi uma mudança abrupta em tudo que a gente estava acostumado. Aliás, lógico, a era digital já tinha chegado. Por exemplo, eu me lembro que aqui no Tribunal de Justiça foi implantado o processo digital em 2013. Né? A pandemia começou em 2020. Mas não dá para dizer que a pandemia não consolidou essa questão. Mais e mais as pessoas começaram a trabalhar de maneira digital, com menos papel. Lógico, a tecnologia vai evoluindo, isso seria natural. Mas a pandemia fez com que isso entrasse na cabeça das pessoas que não eram necessariamente operadoras do direito, de muita gente. O cara hoje sabe entrar por videoconferência. Se eu quiser marcar uma reunião com um cliente, se já for meu cliente principalmente, não se quer mais reunião presencial. Já tem a confiança, já se... Deve ter... Escritório deve ter caído pra cacete, assim, né? De advogado. Esse movimento presencial, sim. Presencial. Né? O próprio cliente, às vezes, não quer ir até você. Se é uma primeira reunião, se está conhecendo o escritório, você até vai.
Mas depois que você já é cliente, já tem confiança, você não vai mais, porque com um toque de celular você conecta o advogado ou conecta qualquer pessoa, né? Então eu acho que isso a pandemia ajudou também. Ajudou a criar uma cultura de que a gente consegue ganhar velocidade em algumas coisas sem enfrentar trânsito, porque a gente mora numa grande cidade, às vezes você perde 1 hora para ir até um escritório de advocacia, mais 1 hora para voltar, e então isso tornou tudo mais célere, mas mais célere, e aí a gente precisa começar a pensar também assim, em quando que a gente consegue desligar de certas coisas, né? E ô Rick, como você vê o mercado aí, direito, cara, tenta imaginar aí daqui uns 15 anos, o que você vê assim que vai rolar? É foda, né? A gente não tem bola de cristal, mas assim, o que você imagina que vai acontecer daqui 15 anos nesse mercado todo? Pois é difícil falar, viu? Às vezes eu fico me perguntando isso, mas eu não tenho essa previsão. Vai ter uma porrada de agente autônomo, tipo, você vai ter uns 30 agentes autônomos de IA trabalhando pra você. Pois é, isso eu acredito que sim, isso já é real hoje em dia, né? É você ter um corpo jurídico técnico, aquele que se formou em direito e que vai traçar uma estratégia para aquele caso, que tem o conhecimento jurídico, mas acho que os escritórios já têm, acho que no futuro isso será em grande escala, pessoas que sabem lidar com tecnologia. Porque aquilo que o advogado te traz tem que ir, tem que ser traduzido para uma tecnologia. Peticionamento hoje no país quase que 100% é digital. Os casos antigos, que eram em processos físicos, todos eles vêm sendo digitalizados há bastante tempo pelos tribunais. Eles vêm sendo digitalizados. Aquilo que não era, está se tornando. Então, você ter pessoas dentro do escritório que operacionalizam esses sistemas é muito importante. E não necessariamente ele precisa ser um advogado. Entendi. E finalizando aqui, eu sei que, e como eu falei assim, né, esse programa é variado, né, esse podcast a gente fala sobre várias coisas, e eu sei que você é muito roqueiro. E aí me responde, o rock morreu? De jeito nenhum. De jeito nenhum, e acho que nem vai morrer, porque nós, os saudosistas e promovedores, jamais vamos deixar que isso aconteça. Boa. Valeu, Rick. Obrigado aí pela tua presença nessa conversa descontraída. Legal saber aí mais da sua história. Que eu acho que em qualquer história elas se misturam, né? É difícil, né? Também separar tão profissional do pessoal, né? Às vezes tem gente que gosta de até ter 2 Instagrams, né? O pessoal, o profissional, mas não tem jeito, né? Acaba se misturando essa parte de desistir, de ir em frente dos desafios da vida, né? Do pessoal, do profissional, né? Eu acredito que sim. É muito difícil, né? O homem não é partível, ele não é dissociável. Ele é único. Lógico que o pensamento pode estar mais voltado para cá ou para lá, mas isso tudo compõe o ser humano, né? Legal. Último recado aí que você queira dar para quem você quiser. Aqui não tem limite. Você pode dar um recado para quem você quiser e o que você quiser. Não, primeiro eu quero te falar que é uma satisfação imensa estar aqui do teu lado, participando desse programa. Quero te desejar um sucesso ainda maior. Eu te acompanho já tem um bom tempo. Você merece tudo de melhor. Adorei estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Valeu. E um beijo para todos, um beijo especial para minha família. Show de bola. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Até o próximo programa.